Mensagem do Graal, Palavras do Senhor. A Imaculada Conceição e o nascimento do Filho de Deus. A Imaculada Conceição não deve ser tomada apenas no sentido corpóreo, mas, acima de tudo, como tantas coisas na Bíblia, no puro sentido espiritual. Apenas quem conhece sente o mundo espiritual como existindo deveras e atuando vivamente, poderá encontrar a chave para a compreensão da Bíblia, único meio de tornar viva a palavra. Para todos os outros, ela sempre ficará um livro fechado com 7 selos. A concepção imaculada, no sentido corpóreo, vem a ser toda e qualquer concepção oriunda de um amor puro em íntima elevação do olhar para o Criador, na qual os instintos sexuais não constituem os fundamentos, permanecendo apenas como forças de cooperação. Tal acontecimento é, na verdade, tão raro que foi perfeitamente justificado o destaque que se lhe deu. O afastamento dos instintos sexuais ficou garantido com a Anunciação, que por esse motivo foi mencionada especialmente. Do contrário, faltaria um elo na cadeia do fenômeno natural e da rigorosa colaboração com o mundo espiritual. A Virgem Maria, que já tinha sido dotada de todas as graças para poder cumprir sua alta missão, entrou em tempo certo, por meio da condução espiritual, em contato com pessoas profundamente compenetradas das revelações e profecias sobre a vinda do Messias. Foi esse o primeiro preparativo na Terra que levou Maria ao rumo de sua verdadeira finalidade, deixando-a a par de tudo quanto era indispensável ao seu grandioso papel, sem que ela em tal tempo já soubesse o que a aguardava. Havendo tirado dos olhos dos escolhidos, sempre pouco a pouco e cautelosamente, para não precipitar seu desenvolvimento indispensável, pois é necessário que todos os estágios intermediários devam ser vividos deveras, de modo a possibilitar finalmente o cumprimento da missão. Um conhecimento demasiado prematuro de sua missão específica iria deixar lacunas no desenvolvimento, dificultando mais tarde seu cumprimento. Com o olhar constante voltado para a meta final, surge o perigo de avançar demasiadamente rápido, onde muitos pontos não são vistos, apenas superficialmente aprendidos, o que, para o cumprimento da própria determinação, deve ser vivenciado com incondicional seriedade. Mas vivenciar seriamente sempre pode o homem apenas aquilo que considera como sua real missão de vida. Assim foi também com Maria. Quando então chegou o dia em que ela se encontrava intrínseca e extrinsecamente pronta, tornou-se, em um momento de completa serenidade e equilíbrio da alma, clarividente e clareaudiente, isto é, seu íntimo se abriu ao mundo de outra matéria, vivenciando ela o que na Bíblia vem narrado como a Anunciação. Caiu-lhe dos olhos a venda e ela entrou conscientemente em sua missão.
Muito boa noite a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edo. Eu sou leitor da Mensagem do Graal de Abdrushim. Já tem aí uns 30 anos. Essa dissertação, A Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus, está no segundo volume da Mensagem do Graal. Mensagem do Graal é editada em 3 volumes pela Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, Alemanha. O site é www.mensagemdograu.com.br e pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Eu estou lendo no livro editado pela Fundação da Mensagem do Graal, que é o português europeu. Essa dissertação tem 5 páginas. Eu só li aí uma página. E então Abdrushim esclarece exatamente como foi a concepção e o nascimento do Filho de Deus. Já vou adiantar que ele afirma textualmente que a virgindade, quando se fala, né, ela não tem o sentido como as pessoas compreendem hoje. Mas a virgindade significa, além da pureza interior, pureza da alma, também a questão do primeiro filho. Então, esse era o conceito que existia na época. Quando se fala de uma mulher virgem, é o primeiro filho, que é os órgãos reprodutores ainda não foram colocados à prova, por exemplo, efetivado para uma gravidez, por exemplo, o útero, enfim. Então é nesse sentido que do primeiro filho. Então não tem nada a ver com essa questão aí de virgindade, né? E isso é impossível pelas próprias leis da natureza de Deus. Jesus, ao se encarnar, ele teve que se sujeitar a todas as leis de Deus, da matéria grosseira, porque a matéria grosseira, para se ter um filho, naturalmente tem que se relacionar sexualmente com a outra pessoa. E Maria não foi diferente. Não foi diferente. Ela, na verdade, Jesus Cristo, o pai de Jesus Cristo era um romano, chamava-se Creolos, ele era um centurião, ou capitão. E, enfim, essa dissertação já faz algum tempo que não leio, estou relendo, né? E agora, geralmente eu lia pelos livros editados pela Ordem do Graal, que é um português, vamos dizer, brasileiro. E eu estou lendo agora essa da Fundação da Mensagem do Graal, que tem algumas diferenças, né? Pequenas, né? As duas lógicas, as duas tradições são parecidas, mas tem algumas coisas, né, diferentes, principalmente algumas palavras, assim, termos que se usa mais em Portugal, né? Português europeu. Que, aliás, o português europeu me parece, pelo menos o sotaque, que é o que se usa na África, na Angola, em Moçambique, Timor-Leste, lá na Oceania.
ou Ásia, né? Agora me fugiu um pouco se aquela parte do Timor-Leste faz parte da Ásia ou da Oceania. Mas enfim, então é isso. Então a Bedrochin, nas suas mensagens, ele elucida todos os pontos obscuros que existem na Bíblia em relação a Cristo, né? E, enfim, daí o grande valor para os dias de hoje, que é a mensagem do grau. Então está aqui o título novamente, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Ele vai esclarecer exatamente. Então essa dissertação está no volume 2 da Mensagem do Grau. A Imaculada Concepção não deve ser tomada apenas no sentido corpóreo, mas, acima de tudo, como tantas coisas na Bíblia, no puro sentido espiritual. Apenas quem conhece e sente o mundo espiritual como existindo deveras e atuando vivamente, poderá encontrar a chave para a compreensão da Bíblia, o único meio de tornar viva a palavra. Para todos os outros, ela sempre ficará um livro fechado com 7 selos. Então tem que tornar vivo o espírito, né? Não adianta, o ser humano ele se escravizou muito ao raciocínio, às suas fantasias, aos seus interesses, e foi cada vez se distanciando mais da vontade de Deus, né? E até contra a sua própria essência espiritual, né? Porque ele fica preso ao espaço e tempo através do raciocínio e vai deixando de lado a sua intuição. Então, cada vez ele entra no mundo da fantasia, das imaginações, privilegia os seus interesses materiais e é impossível, vamos dizer assim, através do raciocínio limitado a espaço-tempo, ele conseguir uma clareza em diversos pontos da Bíblia. Ele simplesmente aceita como uma crença cega. Ele não indaga, diz que é mistério de Deus, enfim, supõe que tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, e não é assim. Se insistir fundamentalmente é uma obra humana, né? Interpretação humana, erros humanos. Então é isso. A Bíblia hoje, para entender a Bíblia corretamente, tem que ler a mensagem do grau, porque ela esclarece o que é de fato verdadeiro e falso, né? Então é isso. Ele está dizendo, para todos os outros ela sempre ficará um livro fechado com 7 selos, né? Porque é só através da intuição que vai se conseguir ter uma clareza, né? E, então, para compreender exatamente como é a criação. Aliás, a Bíblia hoje pode-se dizer que ela é inútil. Ela é um atraso de vida espiritual. Numa época de juízo final, onde nós estamos, a Bíblia é completamente inútil. Ela é um atraso de vida. E aliás, até leva a maior parte daqueles que ligam cegamente a ela à perdição espiritual. Porque hoje o tempo é muito reduzido e simplesmente continua naquela ilusão, né? E exatamente aquele estado que a pessoa parte para o além é aquele que vai ser fundamental para a separação do joio e do trigo. Então, as pessoas deviam ler a mensagem do grau, que essa é a nova palavra viva de Deus que ele próprio redigiu. É o Filho do Homem. Manuel, Filho do Homem, ou o Espírito Santo. A concepção imaculada, no sentido corpóreo, vem a ser toda e qualquer concepção oriunda de um amor puro,
em íntima elevação do olhar para o Criador, na qual os instintos sexuais não constituem os fundamentos, permanecendo apenas como forças de cooperação. Então é isso, é o amor puro. Hoje, na verdade, é muito raro, né? Porque as pessoas, lógico, é muito raro, não é impossível, mas as pessoas estão muito ligadas às imagens, tudo, né? Que a vida moderna permite, todas as coisas, né? E que muitos não se dominam, né? Hoje uma sociedade completamente corrompida, né? Com pornografia, com filmes, literatura obscena, é tudo que o ser humano precisa para cair em pecado e desencaminhar, né? Desencaminhar o ser humano. Então, um amor puro é raro, né? Mesmo que as pessoas tenham uma boa intenção, um casal, enfim, a vida hoje é tão envolvida pelos valores materiais que as pessoas ficam assim anestesiadas. Até eu fiz uma frase aqui no Facebook que eu publiquei, eu citei assim, que os cristãos eles se caracterizam pelo materialismo. Se você for ver bem isso, os autodenominados, porque na verdade são todos traidores da verdadeira mensagem de Cristo. Quando se fala eu sou cristão, já está cometendo pecado, porque na realidade não é cristão. O que Cristo ensinou é muito diferente, é um amor severo, não ensinou crença cega. Então, o ser humano moldou justamente o cristianismo para os seus interesses materiais. Então, um dos principais ensinamentos de Jesus, vamos supor, um mandamento assim que se fosse vivenciado por ser humano, todos estariam perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, né? Que é aquela, amar a Deus acima de tudo e ao próximo com a si mesmo. Só essa frase, né? Se o ser humano vivenciasse realmente, ele, nós, né? Nós, se nós vivenciarmos, conseguimos vivenciar com plenitude, nós estará garantido o paraíso, né? Mas o estado da humanidade já percebe-se que não é isso, né? E o porquê que o ser humano, no fundo, o que ele transformou? Ele coloca assim, amar o dinheiro acima de tudo e explorar o próximo até a sua última gota de sangue. É assim que o autodenominado cristão age. No fundo, eles têm todo o seu interesse material. Estão apegados aos seus interesses materiais. Eles oram a Deus, enfim, se imploram tudo para que ele possa ter uma vida confortável, que ele possa ganhar isso, ganhar aquilo. Fundamentalmente é isso. Justamente por isso que não existe religião que mais se distanciou de Deus do que o chamado cristianismo. Porque através de um ensinamento do Filho de Deus, se deturpou o conceito da mensagem dele tão grandemente que eles se tornaram, na verdade, os coveiros do ensinamento de Cristo. Dogmas falsos, enfim, tudo que Deus não deseja para o ser humano, né? Em matéria de fé, de crença. Até o Islã, o judaísmo, por exemplo, né? Eles não pecaram tanto.
Porque a quem muito for dado, muito será exigido. Você tem determinado valor, vamos supor uma coisa bem simples, um empresário que tem muitos empregados, enfim, ele tem todo um monte de chefes de famílias, enfim, na sua mão, né? Então ele tem que ter muita responsabilidade, né? No que ele faz, nos negócios, enfim, poder dar um salário justo, né? Dar uma assistência adequada, né? Aos seus funcionários. Então exige, ele tem muito, né? Mas também exige-se muito, porque ele tem uma grande responsabilidade. Então, a mesma coisa do ensinamento de Cristo. É um valor enorme, mas as pessoas, né, que se dizem servos, profetas, apóstolos, enfim, por aí vai, eles, ou padres também, enfim, é, eles não dignificam o que tem em mãos, né? Então, o que acontece? O judaísmo e o islã, pode-se dizer que estão parados no tempo, né? E agora, por exemplo, o judaísmo, em relação ao islã, ele tem a única qualidade, vamos dizer assim, de não querer impor sua religião ao mundo, não tem essa ânsia de conquistar o mundo e nem usar o do terrorismo da sanguinolência, que isso é uma característica dos fanáticos, não são todos, lógico, né? Sempre tem as exceções, mas fundamentalmente todos é, trazem aquelas fundamentos errôneos de cada religião. O Islã é isso, acho que todo islâmico acha admissível, né? Conquistar o mundo, enfim, impor a todos a sua tirania religiosa, acho normal isso, né? E até aquelas leis, enfim, de uma época muito antiga, né? Eles querem colocar para o tempo atual, algo que é incompatível. Enfim, agora o cristão, ele não tem ele se ocidentalizou, então todos os desmandos que existia na Idade Média, da Igreja Católica, Santa Inquisição, enfim, massacres. Hoje, no mundo ocidental, com a democracia, enfim, com os valores, isso não é possível fazer. Mas um governo, por exemplo, islâmico, né? Uma teocracia islâmica, se permite, né? Fazer barbaridades, vamos dizer assim, né? Então não é por aí, né? O ser humano ele tem que ser educado, mas com justiça, com democracia, não com tirania. A mesma coisa acontece com o regime comunista, né? Que é uma tirania. Então, aliás, eu sempre defendo a ideia que no mundo ocidental ele pode ter mil defeitos, mas ele tem duas qualidades fundamentais, que é a democracia, o livre pensamento, né? E o ensinamento de Cristo, do amor ao próximo, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Isso aí são coisas valores que se diferenciam, né? E, por exemplo, o Islã é muito diferente, os valores, né? A poligamia, é, próprio não reconhecer o Filho de Deus, eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, reconhecem como um profeta. Já o judaísmo, penso que Jesus era um criminoso, um rebelde. Né? Então,
essas são as diferenças, né? E no fundo, as três religiões não servem a Deus. Não servem a Deus. Por conta do próprio ser humano, né? Porque o judaísmo teve muitos fundamentos importantes, enfim, os salmos, os profetas, né? Mas da forma como o ser humano vai interpretando, colocando seus interesses, o raciocínio que comanda, né? O raciocínio estraga tudo, né? Porque querem trabalhar através do raciocínio, né? Não se esforça para interpretar, deixar vivo o espírito, né? Então, continuando aqui. Então, está aqui. A concepção imaculada, no sentido corpóreo, vem a ser toda e qualquer concepção oriunda de um amor puro e íntima elevação do lar para o Criador, e na qual os instintos sexuais não constituem os fundamentos, permanecendo apenas como forças de cooperação. Tal acontecimento é, na verdade, tão raro que foi perfeitamente justificado o destaque que se lhe deu. O afastamento dos instintos sexuais ficou garantido com a Anunciação, que por esse motivo foi mencionada especialmente. Do contrário, faltaria um elo na cadeia do fenômeno natural e da rigorosa colaboração com o mundo espiritual. Então, houve a Anunciação a Maria, ela tomou conhecimento do que ela estava destinada, né? A gerar o corpo do Filho de Deus. A Virgem Maria, que já tinha sido dotada de todas as graças para poder cumprir sua alta missão, entrou em tempo certo, por meio da condução espiritual, em contato com pessoas profundamente compenetradas nas revelações e profecias sobre a vinda do Messias. Foi esse o primeiro preparativo na Terra que levou Maria ao rumo de sua verdadeira finalidade, deixando-a a par de tudo quanto era indispensável ao seu grandioso papel, sem que ela, em tal tempo, já soubesse o que a aguardava. Maria, acho que muito jovem, né? Ela ficou grávida, teve Jesus. Parece que talvez uns 18 anos, talvez nem isso. No livro Jesus, o Amor de Deus, está a verdadeira história de Maria. Havendo tirado os olhos dos escolhidos sempre pouco a pouco e cautelosamente, para não precipitar seu desenvolvimento indispensável, pois é necessário que todos os estágios intermediários devam ser vividos deveras, de modo a possibilitar finalmente o cumprimento da missão. Um conhecimento demasiado prematuro de sua missão específica iria deixar lacunas no desenvolvimento, dificultando mais tarde seu cumprimento. Então é isso, na matéria, quando encarnamos, fazemos um planejamento, né? Vale para cada qual, né? Às vezes é missão que a pessoa tem que preparar para aquela missão específica. A maior parte nós, seres humanos, estamos com muito karmas, né, de vidas passadas. E então, basicamente, a vida se resume em resgatar esses karmas, né, de vidas passadas e também os acumulados na atual vida, né, presente. No caso de Maria, certamente ela não tinha pecados de outra vida, ela foi preparada especialmente. Não sei se ela já tinha vivido, né, ou não, outras vidas. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela veio com uma missão, né? Com o olhar constante voltado para a meta final, surge o perigo de avançar demasiadamente rápido, onde muitos pontos não são vistos ou apenas superficialmente aprendidos. O que, para o cumprimento da própria determinação, deve ser vivenciado com incondicional seriedade.
Mas vivenciar seriamente sempre pode o homem apenas aquilo que considera como sua real missão de vida. Assim foi também com Maria. Então é isso, nós trazemos a nossa missão que está gravada em nossa alma, e a gente, conforme vamos amadurecendo, naturalmente vão despertando, né, para essas coisas que estavam no nosso inconsciente. E se a vida for favorável, ele vai por etapa, conforme a sua maturidade, vai vivando essa programação, né, que foi feito antes da encarnação, né? E assim poder cumprir, né, a trajetória terrena assim satisfatoriamente, né? Quando então chegou o dia em que ela se encontrava intrínseca e extrinsecamente pronta, tornou-se em um momento de completa serenidade e equilíbrio da alma, clarividente e clareaudiente, isto é, seu íntimo se abriu ao mundo de outra matéria, vivenciando ela o que na Bíblia vem narrado como a Anunciação. Caiu-lhe os olhos à venda e ela entrou conscientemente em sua missão. Então é isso, eu vou ler só esse trecho, vou encerrar por aqui, né? Fiz alguns comentários e, enfim, isso a gente tem que refletir muito. Aqui o Berussin fala dos fundamentos, né, da criação, da missão. Agora, a narração da vida dela propriamente está no livro Jesus, o Amor de Deus, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, e também Os Apóstolos de Jesus. Lá estão então as vivências de Maria. Ela, enfim, talvez nem devo adiantar algumas coisas, né, mas Maria, a verdadeira história de Maria é muito diferente do que as pessoas imaginam. Muito mesmo. Então é isso. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz, fiquem na luz.